Por isso que eu digo assim, gente, é o tipo de coisa que não tem o menor cabimento. Lipoaspiração de coxas é uma coisa que vocês me perguntam muito e trouxe aqui um caso muito interessante que eu encontrei na rede. A história de uma paciente com uma condição que não é comum, né? Um padrão de lipedema, que é um acúmulo de gordura nas coxas fora do normal. Vocês vão entender melhor, e aqui foi realizado o tratamento somente com lipoaspiração. Então você que quer entender um pouco mais sobre cirurgia de contorno corporal, lipoaspirações, enfim, e se incomoda com gordura localizada nas coxas, senta aí para entender um pouco mais dessa história super interessante. Antes de mais nada, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações. Escreva nos comentários qual cirurgia você deseja realizar. E é óbvio, antes você vai escrever nos comentários também se durante aqui a nossa conversa você decidir realizar o seu primeiro procedimento com a nossa equipe, só escrever eu quero, que na descrição desse vídeo nossa equipe vai mandar o link de agendamento para vocês conhecerem um pouco mais sobre as cirurgias que a gente realiza. Certo, meus queridos? Vamos embora agora falar um pouco sobre lipoaspiração de coxas. Roda essa vinheta. Queridos, se você não me conhece, meu nome é Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais ou menos 10 anos da minha vida dedicado a cirurgia de contorno corporal, cirurgias da mão, enfim, eu tenho uma história super interessante sobre de uma paciente que tem um padrão de acúmulo de gordura que não é normal, muito fora do habitual, e a gente vai entender um pouquinho aqui sobre o tratamento que foi realizado, certo? Aqui ela está contando um pouco da história dela, deixa eu só cortar esse áudio aqui. Está contando um pouco sobre a história. Olha só o padrão de acúmulo de gordura que realmente não é normal. Olha só que quantidade de gordura. Isso aqui a gente chama de lipodistrofia, que é uma condição de acúmulo de gordura totalmente fora do normal. Ela conta que esse acúmulo começou a aparecer após a 4ª gestação, provavelmente por conta de estímulo hormonal, enfim. E antes ela não notava, não tinha, né, essa preocupação ali, uma imagem dela antes, né, das gestações, e depois, na 4ª gestação, ela teve um ganho de peso muito significativo e, mesmo depois da perda de peso, ela ficou com esse padrão de acúmulo de gordura muito, muito, muito fora do normal, e que realmente assim, é algo que a gente não vê de maneira muito frequente, certo? Então, isso a gente chama de lipedema, mas uma lipodistrofia também super importante, não é um padrão de acúmulo de gordura uniforme nas coxas, né? Associado a isso, existe uma flacidez de pele muito importante. Ela conta que tem um super incômodo, uma dificuldade enorme para encontrar calças, e de fato é bastante fácil de notar, né, que realmente esse acúmulo de gordura atrapalha super a vida dela. Ela conta que existe um constrangimento enorme sempre que vai sair com uma roupa um pouco mais justa, né, pelo comentário das pessoas. Ela sempre sente que as pessoas estão ali observando, e ela se sente muito incomodada com isso. Então ela buscou uma solução, né, uma solução cirúrgica. É o tipo de situação que realmente não existe nenhuma outra solução que não ser cirúrgica. Aqui a gente teria, a princípio, 2 principais caminhos, né? Um caminho com lipoaspiração, só que para a gente lipoaspirar, a gente depende que a pele retraia bem, né? A gente depende que essa pele se comporte relativamente bem. E aí é digamos, um risco que se corre, né? Pode ficar um pouco mais flácido, mas certamente melhoraria bastante aí a flacidez de pele dessa região, a gordura acumulada nessa região. A outra alternativa é, caso fique muito flácido, você retirar o excesso de pele, né? E na conversa com a paciente, né, aqui vocês estão vendo ela chegando no primeiro atendimento, na conversa com essa paciente foi considerada a possibilidade de realizar a cirurgia em 2 etapas, né? A cirurgiã ali responsável, conversando com ela, né, explicou mais detalhadamente que poderia ser feito primeiro a lipoaspiração e, caso ela se incomodasse, num segundo momento, a retirada de pele. Nota-se que, para além, ela de fato também tem uma flacidez de pele abdominal, mas o que é muito significativo ali é essa lipodistrofia super importante, que não é comum, é algo super raro da gente observar, da gente encontrar,
mas certamente ali a paciente vai se beneficiar bastante, né, de um bom tratamento. Teria indicação de abdominoplastia, enfim, correção de diastase, dá para perceber que ela tem uma hérnia umbilical importante também, mas sem sombra de dúvida essa condição das coxas é algo que realmente deve ser o que mais impacta essa paciente. Então ela está mostrando ali qual é o objetivo do procedimento, que é eliminar esses acúmulos de gordura, né? Só que a gente ela precisa que essa pele se comporte bem. Ali ela está fazendo uma simulação, o objetivo é retirar o máximo, né, daquela gordura toda acumulada. Eu até acredito que tem uma boa possibilidade de só com lipoaspiração resolver bem, porque dá para observar que apesar da flacidez, é um acúmulo de gordura muito desproporcional e pode ser que essa pele se comporte bem. O que realmente aqui, o que eu não faria em hipótese nenhuma que foi feito aqui nesse caso, é a cirurgia com anestesia local. Então, nessa paciente foi optado por fazer a lipoaspiração com a paciente acordada. Honestamente, assim, traz um certo desconforto. Vocês observam a paciente acordada, vai ser feita anestesia local na paciente, enfim. Então, isso vai gerar um certo desconforto. E muitas vezes pode até limitar, né, assim, a quantidade de gordura que se retira, porque o paciente vai ficar desconfortável ali, né? Honestamente, não seria a minha primeira opção. A minha opção seria realizar esse procedimento, só que com anestesia geral, o paciente dormindo, para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar, e o paciente com muito mais conforto. É o tipo de situação que eu acho que não vale a pena, né, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de conforto. Né? Eles estão mostrando o procedimento em si. Ali eles fazem inicialmente a infiltração com anestésico e solução sorofisiológico. Uma coisa muito curiosa, queridos, chega a ser bizarro, tá? Justamente para poder tirar um pouco do estresse da paciente do procedimento, porque ela está acordada, né? Eles ficam dando esses tapinhas no paciente o procedimento inteiro, para meio que distrair. Por isso que eu digo assim, gente, é o tipo de coisa que não tem o menor cabimento. Por que não faz com anestesia geral, gente? Isso para mim chama economia, né? Uma economia infeliz, né? Então, uma economia em troca de desconforto, em troca de... não tem o menor cabimento. Mas enfim, voltando ao procedimento, ele está infiltrando, depois ela vai iniciar a lipoaspiração. Então fica lá, dando esses tapinhos aí o procedimento inteiro. Gente, é uma coisa que chega a ser surreal, né? Coisas que a gente só observa em procedimentos realizados com anestesia local, igual eu falo. Lipoaspiração com anestesia local, não tem. Aí fica lá fazendo gás, né? Preocupado se o paciente vai aprofundar a anestesia demais. Gente, assim, segurança em primeiro lugar, conforto em primeiro lugar, certo? Tranquilidade para a equipe trabalhar. Aí fica lá todo mundo preocupado de ficar contaminando, porque o paciente está acordado, se movimentando, enfim. Aí tá lá fazendo o procedimento. Normalmente em coxas, quando tem um volume maior de gordura, a gordura sai bem pura mesmo, sai bem amarelinha. É gordura típica de lipedema, né? Então é o que a gente vai observando ali. Então, certamente num caso como esse vai sair muita gordura, tá? É o tipo de situação que às vezes até a gente releva um pouco aquela regra dos 7% do volume corporal, porque numa coxa como essa tranquilamente vai sair uns 3 litros de gordura de cada coxa. Mas é fácil. Imagina, 6 litros de gordura aí, fácil. Então vai colocando o paciente de lado. Isso aí já no final do procedimento, o paciente acordado, ele fica em pé e já observa uma melhora bem importante, né? Mas isso com o paciente acordado é loucura. Isso é loucura. Mas ficou legal, ficou jóia, ficou bacana, resolveu. Olha só, detalhe. Vamos voltar aqui só pra gente ver uma coisinha aqui. Dá para notar que teve um pouquinho, olha aqui, ó, isso aqui é um pouquinho de flacidez de pele, tá? Mas absolutamente normal numa condição como essa, igual eu falei, assim, seria interessante conversar com o paciente e falar, olha, vale a pena fazer o procedimento, mas possivelmente a gente vai encontrar um pouco de flacidez de pele,
na minha opinião, vale muito mais a pena a gente administrar essa flacidez de pele, ter um pouco de paciência com ela, do que colocar uma cicatriz no meio da coxa, que vai ficar visível, certo? Mas é óbvio, mais pra frente, se o paciente se incomoda, você pode colocar uma cicatriz aqui, mas eu tenho certeza que a paciente não vai optar por essa alternativa. Ficou bem, né? Na minha opinião, resolveu muito bem ali o que incomodava o paciente. Olha lá, o resultado super interessante, apesar da flacidez, assim, devolveu uma certa normalidade à vida da paciente, né? A minha única ressalva é que não faz sentido fazer um procedimento desse com anestesia local, certo? Só para contextualizar, é o tipo de situação que não é muito comum a gente observar na prática, tá? No dia a dia, é um acúmulo de gordura meio fora do normal. O que normalmente a gente observa e até de maneira atípica são situações como essa, tá? Então aqui a gente observa um certo acúmulo de gordura, isso aqui é caso nosso, tá? Certo acúmulo de gordura, e aqui após a cirurgia, após um mês de cirurgia, uma boa solução, né, com a lipoaspiração, com a possibilidade de um pouquinho de flacidez, mas aqui nesse caso paciente jovem, pouca possibilidade de uma flacidez mais significativa que atrapalhar, certo? Então aqui só lipoaspiração, nesse caso, para vocês terem ideia, foi lipoaspirado 1 litro de gordura de cada lado da coxa, então só coxa aqui 2 litros de gordura, tá? Então normalmente esses acúmulos trazem uma quantidade muito significativa de gordura. Certo, querido? Escreva aí nos comentários qual foi a opinião de vocês sobre esse caso, se vocês fariam esse procedimento com anestesia local. Eu não recomendo. Faz o procedimento com anestesia geral, relaxa, tranquilão, você só vai acordar no pós, não vai ver nada. Super confortável. Depois é um procedimento que tende a não doer muito, se for só no culote. E só alegria, agora você não fica com essa memória terrível de ter uma experiência não tão agradável que é ficar acordado durante a cirurgia, não é isso? Certo, meus queridos? Escreva aí nos comentários com a opinião de vocês, e caso vocês decidam realizar procedimentos assim, só escrever "eu quero" nos comentários, que a nossa equipe manda o link de agendamento para que vocês tirem mais dúvidas aí e eventualmente deem o primeiro passo para a solução daquilo que lhes incomoda, certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!